Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lumine Mentes. Hoje eu vou continuar falando sobre Nostradamus. A gente fez um vídeo anterior onde eu falei da vida dele e analisei algumas profecias. Se você quiser saber mais sobre a parte da vida dele e tal, você pode acessar o outro vídeo. Eu também indiquei também livros da minha biblioteca pessoal sobre Nostradamus no vídeo anterior. Então, sem mais delongas, vamos continuar a análise das profecias. Eu vou colocar o meu óculos, porque eu vou ter que ler. Para ganhar tempo eu compilei esses textos, então eu vou ter que ler, eu não tenho que botar a luneta, porque senão não dá para enxergar. Depois dos 40, chegando aos 50, só de óculos. A primeira análise que eu vou fazer é da invasão de Napoleão à Rússia. Centúria 4, quadra 75. Diz mais ou menos assim: o exército prestes a combater falhará. O chefe inimigo obterá a vitória. A retaguarda se defenderá. Os que forem mortos no território de neve farão falta. Olha, essa quadra é extraordinária. Ele descreve a invasão de Napoleão à Rússia. Nós temos certeza que ele está falando disso porque, apesar de não estar de forma explícita no texto, mas ele deixa claro algumas informações. Primeiro, o exército prestes a combater falhará, o chefe inimigo obterá a vitória, a retaguarda se defenderá. Ou seja, os russos deixaram as cidades desertas, levaram todos os mantimentos e tocaram fogo em tudo que puderam e se esconderam nas partes mais altas. Né? E o Napoleão ficou sem ter como repor os suprimentos, e na última linha ele diz assim: os que forem mortos no território de neve farão falta. Ele invade a Rússia no período do inverno e justamente milhares de soldados franceses de Napoleão morreram na neve. Para você ter uma ideia, ele entrou com mais de 600 mil soldados na Rússia e voltou com 28 mil. Então, a campanha da Rússia foi um desastre. E ele descreve claramente a vitória do exército russo e a morte da maioria dos soldados na neve. Uma quadra extraordinária, mais uma das quadras extraordinárias de Nostradamus. Né? A outra quadra que eu quero analisar é a da centúria de número 1, quadro 86, que se refere à morte da rainha Maria Antonieta. Vamos fazer a leitura da quadra. A grande rainha vê-se perdida. Demonstrará valor masculino. Quase nua é levada por sobre o rio a cavalo. Será morta pelo ferro. Simultaneamente insultarão cruelmente a religião. Essa quadra é outra também extraordinária. Vamos lá. A rainha Maria Antonieta foi levada com o camisolão típico dos presos, né? Ela demonstrou valor quase masculino porque ela não ficou desesperada, chorando, ela manteve a altivez, né? Apesar de estar ali naquela situação, ela manteve a postura dela de rainha. E ela foi levada sobre o rio a cavalo, sim, puxando ela, tipo uma carroça, e ela estava em cima o cavalo atrelado àquela, como se fosse um tipo de carroça, de carruagem, e ela atrás com o camisolão e as pessoas jogando coisas, né, e zombando dela. Aí ele diz assim: ela será morta pelo ferro. Sim, ele chama de ferro, porque na época de Nostradamus não existia aquilo. Aquilo foi posterior, que era aquele instrumento de decapitar. Agora deu um branco agora o nome do negócio. O nome do negócio, rapaz? Guilhotina. Aí o ferro, que ele fala assim, ela será morta pelo ferro, justamente é a guilhotina, que decapitou a rainha e ela foi morta. No final ele diz assim: simultaneamente insultarão cruelmente a religião. Veja, depois que a rainha foi morta, né, o rei e tal, e a monarquia foi deposta, eles gritaram publicamente que não haveria mais ligação entre o poder político e a religião. E colocaram uma prostituta na igreja, na frente da igreja e dentro da igreja, para insultar a religião. Por isso que ele diz assim: simultaneamente insultarão cruelmente a religião. Ele dá a descrição não só da execução da rainha, como também do insulto que os líderes da Revolução Francesa estavam fazendo contra a religião
porque associavam a religião à monarquia e ao domínio da monarquia e tal, né? Então, é interessante analisar essa quadra aí do Nostradamus que, mais uma vez, vou ajeitar aqui a câmera que ficou na posição ruim. Mais uma vez ele consegue fazer uma previsão com detalhes, né, sobre um fato histórico e de forma extraordinária, né? Pois bem, vamos aqui analisar outra. A outra quadra é da centúria 2, da segunda centúria, quadra 6. A destruição de Hiroshima e Nagasaki. É o que ele diz. Perto das vilas e nas duas cidades, haverá dois flagelos como jamais foram vistos. A fome e a doença reinarão nessas cidades. Os homens serão expulsos e implorarão ao grande Deus imortal. Veja, perto das vilas, nas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, né, haverá dois flagelos como jamais foram vistos. Aquela explosão de cogumelo que a bomba atômica produz, né? Depois da explosão, fome e doença reinaram nas cidades, porque ninguém podia trabalhar, tudo destruído, né? Então, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, fome, as pessoas feridas sem ter nem como pedir um socorro também passando fome, doenças, porque a energia atômica da bomba produz uma série de situações de doenças, algumas imediatas, outras posteriores. Então ele descreve claramente ali a situação de Hiroshima e Nagasaki, né? E, para terminar, as mortes de John e Robert Kennedy. Ele diz assim, a morte de John e Robert Kennedy. Centúria 1, quadra 26. O John Kennedy morreu em Dallas, no Texas, no dia 22 de novembro de 63, durante o dia. E o Robert Kennedy morreu em 5 de junho de 1968, durante a noite. Olha o que ele diz na quadra. O grande homem tombará nas horas diurnas por um trovão. Ação ruim prevista pelo portador de uma petição. Segundo o presságio, outro será derrubado durante a noite. Veja que coisa extraordinária. O grande homem que tomará durante o dia, né, nas horas diurnas, por um trovão, será o John Kennedy. Foi o John Kennedy que foi assassinado durante o dia. Aí diz assim, ação ruim prevista pelo portador de uma petição, segundo o presságio, porque houve um vidente que protocolou que ia haver essa situação do assassinato do Kennedy, ele protocolou isso, né? E isso, como isso foi protocolado, por isso que ele diz assim, prevista pelo portador de uma petição. Segundo o presságio, outro será derrubado durante a noite, que foi justamente o Robert Kennedy que morreu durante a noite, no dia 5 de julho de 1968. Então, ele descreve a situação do assassinato dos dois irmãos Kennedy e ainda coloca a situação de que um indivíduo, né, iria fazer a previsão e iria protocolar isso e deixar isso, citar isso antes do fato acontecer, claro, e ele ainda cita isso. Ele não só cita a morte dos dois, como cita que alguém ia fazer a previsão na época do assassinato. Mais um feito extraordinário, né, de Nostradamus, que a gente, como eu disse naquele vídeo, cada um pode achar o que quiser dele. Alguns acham que ele é charlatão. Eu acho Nostradamus extraordinário, porque essas previsões são muito cheias de detalhes para um homem que estava há mais quase 500 anos antes dos fatos acontecerem, né? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Vou tirar a luneta agora, porque não precisa mais de luneta, não vou ler mais. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço que vocês compartilhem nas redes sociais. E se inscrevam no canal. Acione o sininho de notificações. E eu espero que possa ter ajudado a você formular na sua mente quem realmente foi Nostradamus. Tá bom? Um abraço e tudo de bom para vocês. Muita luz, muita paz, equilíbrio, prosperidade e harmonia com tudo e todos. Até o próximo vídeo.